Bom dia, estamos aqui em BLT. O que é BLT? Você já participou de algum momento, você já deve ter ido para uma rede de comida rápida, de fast food, e tem sempre aquela rede de fast food que vendem sanduíches. Um sanduíche, não um hambúrguer como tal, mas sanduíche. E nesse momento em que nós estamos, em que as pessoas comem um sanduíche, então nós vemos o famoso BLT. O BLT não é outra coisa do que o Bacon, Lettuce and Tomato, que seria o BLT, não, Bacon, Lettuce, Tomato, que seria o bacon, o alface e o tomate. É um sanduíche simples, mas que acaba sendo muito gostoso para aquele, é claro, que tem esse gosto pelo bacon, que não é vegetariano, não é vegano, então ele comeria tranquilamente esse sanduíche que tem bacon, tem alface e tem tomate. É claro que você tem que gostar também de vegetal, porque senão não seria um BLT. O que é então um BLT? O BLT, neste caso, seria a Bíblia, Literatura e Teologia. Nós queremos, a proposta deste devocional e dos próximos devocionais no formato BLT, é justamente discutir sobre um assunto da Bíblia e usando para isso tanto a literatura quanto a teologia para dar um tempero melhor à nossa interpretação da Bíblia. A Bíblia é o nosso alimento, mas a literatura e a teologia é aquele tempero que vai realçar esse gosto, esse sabor, e vai ficar extremamente gostoso. Todos nós já temos comido em algum momento alguma comida com falta de tempero. Nós achamos a comida boa, saudável, mas não tem aquele gostinho, aquele toque diferenciado. A teologia, uma boa teologia, ela dá aquele tempero na interpretação da palavra. Nós conseguimos, através da teologia, através da literatura, ter uma interpretação mais apurada do texto bíblico. Tem pessoas que não dão certa importância à teologia e acham a teologia enfadonha, cansativa, acham a teologia de uma forma que parece que ela não é prática. Na verdade, a teologia é extremamente prática. Uma teologia que não nos leva a Deus não é teologia, é simplesmente informação. Uma boa teologia é uma teologia que nos aproxima a Deus, que nos faz buscar o seu rosto e que nos permite ver nas Escrituras o que Deus queria dizer naquela época e o que Ele quer dizer para nós hoje. Isto então é o BLT, Bíblia, Literatura e Teologia. Sejam bem-vindos. Esta ainda é uma prova. Nós fizemos uma prova semana passada, mas esta já é uma prova mais apurada com relação ao formato, com relação aos temas. Nós vamos continuar com Gênesis? Sim, nós vamos continuar com Gênesis. Mas hoje eu quero fazer um parêntese por uma questão muito importante que está acontecendo aqui no Brasil. Mas antes, falando de literatura, eu tenho aqui, inclusive, o primeiro livro da Susan Collins, dos Jogos Vorazes. Os Jogos Vorazes é um livro que também é uma série de filmes. São 3 livros, são 4 filmes. Os filmes estão baseados nos livros. É basicamente a história de Panem, um país fictício, é claro, que é dividido em 12 distritos, embora depois se sabe que é um 13º. E esses 12 distritos, junto com a capital, os 12 distritos, eles participam de um jogo anual na mesma linha dos gladiadores romanos, onde cada distrito escolhe 2 tributos para participar de uma competição à morte, onde o vencedor, o distrito vencedor, então receberia alguma série de isenções e o tributo vencedor, ele receberia então uma fortuna de acordo com os padrões da história. Mas qual é a ideia do jogo, desse jogo meio psicopata? É justamente lembrar esses distritos que eles dependem da capital para viver. É diminuir, então, a força dos distritos através da destruição entre eles, gerar, então, uma contenda, um ódio visceral entre os distritos, para que no meio da confusão e do medo, a capital, o Panem, permaneça inamovível, incomovível, poderosa. Por que eu falo isso? Porque uma frase, antes de começar os jogos, é a frase que comecem os jogos e que a sorte esteja sempre ao seu favor.
É uma frase que é claro que é muito usada em termos de brincadeiras e coisa, mas no contexto do jogo, quando alguém fala assim, que comecem os jogos e que a sorte esteja sempre ao seu favor, cria nos tributos nos distritos uma sensação de arrepio, porque a matança vai começar, a carnificina vai começar. Por que eu falo isso? Porque no contexto em que nós estamos hoje, os jogos começaram no Brasil e a campanha eleitoral. A campanha eleitoral no Brasil é justamente isso. E os tributos são basicamente não somente os partidos políticos, na verdade é a população. A população que se divide em facções, que se divide em pensamentos, que se divide por ideologias e que criam divisões e mal-estar dentro da comunidade do país. Quando nós pensamos nisso, eu quero levar isso para o contexto de igreja, porque eu acho isso muito importante. Porque também as igrejas são rachadas e divididas por causa da política. Nós temos presenciado, inclusive dentro das lideranças das igrejas, uma divisão por causa da política. E a questão basicamente é qual deve ser o papel da igreja dentro da política. É claro que eu não vou estabelecer uma teologia definitiva com relação ao assunto. Eu quero dar somente o que eu entendo que a Bíblia tem a dizer justamente sobre isto. E qual é o nosso papel dentro disso. Para isso, e é claro que muitas pessoas, para argumentar a favor ou contra, usam o Antigo Testamento. Então eu quero começar com o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é muito interessante, porque quando se estabelece a comunidade de Israel como nação, nós estamos falando já após o êxodo no estabelecimento da lei, não existia no pensamento ideal de Deus, no seu pensamento para a nação de Israel, um líder nacional. Como seria o governo de Israel dentro do esquema bíblico? Basicamente seria o governo por cidades. As cidades então seriam estabelecidas como uma liderança regional, que seria o corpo de anciãos que se sentavam frente à porta da cidade, onde estava a praça, e eles então seriam os juízes de qualquer outra causa. Essa seria a liderança local, um conjunto de anciãos que seriam então os administradores da justiça. Se o assunto era religioso, se era civil, eram os anciãos. Se o assunto era religioso, então ele seria estabelecido de acordo com a lei. Mas se o assunto era muito complicado, seria levado para o sumo sacerdote e ele então estabeleceria, lá na sede do tabernáculo, posteriormente o templo, estabeleceria então o governo. Mas como Israel chegou a esse ponto? Ele chega a esse ponto e nós temos que ir para Abraão, porque Abraão, Isaac e Jacó eram um clã. O clã de Abraão era o dono de tudo que eles tinham, era o dono da família, o dono dos servos, o dono dos animais, e Isaac, como filho, herdava então todas essas posses. Ele passava a se tornar o novo dono do clã. E eles, claro, não tinham uma terra, mesmo que eles vagaram e andaram, eles não tiveram uma terra fixa para chamar de sua. E Jacó então continua com o clã. A questão com Jacó é que a promessa de Deus é que ele teria uma nação e que os seus filhos então seriam os que partiriam essa nação, faz uma divisão entre o clã e a divisão então tribal. Aí então cada tribo passava a se formar um clã. Ruben, Dan, Gade, Aser, Naftali e assim todo por diante iriam criando seus clãs, porém, com a ideia de ser ainda uma família. Essa impressão de ter clãs, mas ainda ser uma família, é o que cria neles o senso de nação que se estabelece com firmeza no meio do cativeiro no tempo do Egito. Eles morando afastados do Egito, deu para eles criar uma cultura de nação. Sim, Deus estava por trás de todo esse senso de nação, com toda certeza. As condições se deram para que tivessem esse senso de nação, estando isolados dentro de um território. Também, Deus movimenta todas as coisas para que Israel comece a ter uma ideia de que eles fazem parte de uma nação. Uma nação que não tinha líderes, que não tinha um líder próprio. Um líder, um rei, um príncipe, um presidente. Não tinha isso. Eles estavam unidos por causa do vínculo de que faziam parte de Israel.
E quando a lei é estabelecida, não se estabelece na lei a presença de um líder forte. Você fala dos juízes, mas o juiz, no caso da lei, era uma pessoa que se levantaria em momentos de necessidade para dar libertação ao povo de Israel e após isso ele simplesmente ia assumir. Não havia aquela coisa de um governo fixo numa capital que faria então que esse governo perdurasse com o tempo. Somente Gideão tentou fazer isso. Gideão tentou com seus filhos e não deu certo. O reino, aliás, a nação de Israel era uma teocracia, mas uma teocracia onde não havia um representante de Deus no aspecto político. O que havia? Havia um sumo sacerdote que ensinava a lei, que oferecia os sacrifícios junto com seus filhos, que eram os sacerdotes, a tribo de Levi, a família de Arão, junto com os levitas que auxiliavam os sacerdotes. O povo de Israel então não pagava tributo, não tinha tributo político, não tinha empregados públicos, não tinha uma administração pública a manter. A única coisa que eles faziam era, cada ano, levar as suas primícias, os seus dízimos, ao tabernáculo ou aos levitas que moravam próximos para a manutenção daqueles que cuidavam da casa de Deus. Era o único pago que eles faziam, além de outras coisas, como o resgate dos primogênitos e questões semelhantes. Mas, basicamente, o povo de Israel morava numa comunidade que não pagava tributos a ninguém. Por quê? Basicamente, porque não tinha uma administração pública a manter. Era uma coisa muito, era um sistema muito básico, muito tribal, muito de cidade. Mesmo assim, as cidades tinham aquele senso de pertencer a uma tribo, por causa do parentesco da linhagem, e eles tinham principais entre as tribos. Era como se dentre deles, entre os líderes de cada cidade, escolhessem então representantes. Caso fosse necessário uma assembleia da nação inteira, eles então sairiam e fariam parte disso. Nós vemos isso no livro de Juízes, quando ocorre aquela situação da tribo de Benjamim, como somente os principais vão então resolver a situação. Mas era uma questão pontual, uma questão do momento, não era algo permanente. Mas o livro de Deuteronômio, Deus faz uma advertência caso o povo de Israel desejasse ter um rei. E ali vem o ponto-chave, porque ali Deus fala, se o povo de Israel desejasse ter um rei como todas as nações, o rei então cobraria tributo. E eu acho que por um bom tempo o povo de Israel sentiu isso no bolso, pensou muito bem e falou, não é bom não. Mas, quando Samuel é o último juiz que se levanta, e Samuel também, assim como Gideão, tentou que seus filhos continuassem de uma maneira política e não de uma maneira escolhida por Deus, o povo de Israel viu que isso não ia dar certo e pede então a Samuel, um rei. Quando Samuel ora a Deus, Deus fala para Samuel, Samuel, a questão é, eles não têm rejeitado o seu trabalho, não têm rejeitado nem sequer você. Eles me rejeitaram querendo ter um rei. E ali é quando nós vemos o estabelecimento de Saul, após de Saul, Davi e Salomão, mas com Salomão nós vemos justamente a questão dos tributos, porque Salomão aumenta os impostos da nação. Sim, nós vamos dizer que Deus escolheu Saul? Sim, Deus escolheu Saul. Nós podemos dizer que Deus escolheu Davi? Sim, Deus escolheu Davi. Mas era a monarquia aquilo que Deus queria para a nação de Israel? Absolutamente não. Deus queria que o povo de Israel andasse segundo a lei e não segundo os mandamentos dos homens. Mas o outro detalhe que nós temos que lembrar é que Israel era uma nação física, com uma constituição que era a lei e com um sistema de vida de nação. Eles tinham essa questão, eles eram uma nação física, um território que tinham que cuidar, um país. E dentro desse contexto, eles criaram uma organização política com governadores, juízes, magistrados e começaram a questão dos tributos. Isso permaneceu por muito tempo até a época de Jesus. É claro, veio o cativeiro babilônico, os persas, os gregos, os romanos. Herodes, não sendo israelita, não sendo judeu, era um idumeu, era da tribo, era de Edom, era de outro país. Então Israel estava duplamente invadido na época de Jesus pelos romanos e pelos edomitas. Nós vemos isso, mas quando nós olharmos as escolhas dentro da nação de Israel, nós percebemos que as escolhas das pessoas foram feitas por Deus.
Deus colocou Davi, Deus colocou Saul. A descendência de Davi foi escolhida por Deus. Quando nós vemos Daniel sendo chamado por Nabucodonosor, ele foi chamado por Nabucodonosor. Ele nem sequer se ofereceu. Ele era um cativo. E como cativo, ele não tinha direitos. Ele simplesmente foi escolhido, chamado a participar da corte real, embora nós sabemos que pela graça de Deus ele foi mais longe. Então o povo de Israel sempre trabalhou o conceito da terra, do terreno, e nós sabemos isso também pelas promessas de Deus a Israel. São promessas terrenais, são promessas da terra próprias de uma nação. Então Israel teve que aprender a se virar no aspecto político. O que acontece no Novo Testamento? No Novo Testamento nós vemos Jesus falando em primeiro lugar que seu reino não era deste mundo. Jesus fala do reino de Deus, do reino dos céus, que ao meu entendimento é a mesma coisa. Tem quem discorde, não tem problema não. Mas Jesus vai falar sobre Deus, a perspectiva de Deus. Lembrem que na época de Jesus eles esperavam um Messias político, que derrubasse o Império Romano, que derrubasse Herodes e que estabelecesse mais uma vez a glória do reino de Davi e de Salomão. E o Messias veio como servo sofredor. Veio como aquele que vai dar a sua vida pelos outros para resgatar o povo do seu pecado, de acordo com o que o anjo falou a José em Mateus capítulo 1. Nós não podemos esquecer que a vinda de Jesus foi o estabelecimento do reino de Deus de uma maneira espiritual. Os enfermos são curados, os mortos são ressuscitados, aos pobres é pregado o evangelho, como Jesus falou aos emissários de João. E depois falou, bem-aventurado aquele que não se escandalizar pela minha causa. O reino de Deus veio para estabelecer a vida de Deus nos corações dos homens. A transformação que vem de dentro para fora. Por isso a Bíblia chama de novo nascimento, por isso a Bíblia fala da regeneração, da santificação, da transformação, do encontro com Deus através do arrependimento, do perdão dos pecados. E confessar Jesus como Senhor. Por isso a igreja foi perseguida. A igreja foi perseguida não porque era uma ameaça política a Roma ou uma ameaça política ao Sinédrio. A igreja é perseguida porque ela prega a unidade das pessoas. A Bíblia prega a união das pessoas em Deus, a tirar a separação entre judeu, grego, livre, escravo, bárbaro, cita, em qualquer outra divisão, homem, mulher. A Bíblia então trabalha que o reino de Deus é composto de pessoas que se unem a Cristo como uma nova nação, o Israel de Deus, mas não uma nação física, uma nação espiritual. A igreja, o que nós chamamos a igreja invisível. A igreja então se transforma numa comunidade de pessoas, embaixadores, que quer dizer, um embaixador é aquele que representa o seu país perante outro país onde ele mora, mas uma das regras dos embaixadores é não interferir nas decisões do país onde ele está. Ele não pode participar da ingerência política. Um embaixador é aquele que, através da sua vida, vai mostrar as condições de vida do seu país e vai convidar pessoas a fazerem parte do seu país. Através de muitas coisas, através de festas, através de eventos, através de programações, através de muitas coisas, ele vai proclamar, ele vai promover o seu país. E se você nunca viajou fora do seu país, se você nunca visitou uma embaixada, você perde a oportunidade de conhecer esse pedacinho de terra que é uma embaixada. Um momento gostoso de você pisar uma embaixada e sentir que por um momento você está como se estivesse no seu país. É um momento lindo, maravilhoso, é ímpar. Mas isso que faz um embaixador, e Paulo fala que nós somos embaixadores de Cristo. Então, quando nós vemos este movimento hoje da política e as pessoas que já este domingo passado começou a campanha eleitoral e as pessoas falando basicamente que comecem os jogos e que a sorte esteja sempre ao seu favor, nós como igreja devemos ter uma posição neutral. Como igreja. Como indivíduos, nós temos direitos políticos. Nós podemos eleger, nós podemos ser eleitos, nós podemos manifestar nossa opinião através do voto, principalmente. As pessoas podem fazer campanha política porque é direito da pessoa, menos o estrangeiro que não pode.
mas as pessoas podem fazer campanha política, podem fazer tudo, podem fazer sua vida política sem problema algum. O que não se pode é que nós, como instituição, como igreja, dizer este é o candidato. Por quê? Em primeiro lugar, porque o povo evangélico ele é muito diverso. Diversas são suas opiniões, diversos são seus posicionamentos. Inclusive nós batistas temos essa diversidade dentro do nosso corpo, o que torna muitas vezes tomar uma decisão algo meio que complicado. Mas nós temos que respeitar essa diversidade de opiniões dentro da igreja, dentro do corpo. Quando nós pensamos nisso, e nós pensamos na vida de Israel, nós pensamos no estabelecimento do reino de Deus, como no meio da perseguição, a igreja não tentou ocupar lugares ou tentar barganhar senadores dentro de Roma ou tentar ocupar espaços políticos. Ela continuou focada na pregação do evangelho, ela continuou focada na pregação da palavra do Senhor. A igreja nem sequer pensou em se levantar contra o sistema. Muito pelo contrário, Pedro e Paulo escrevem que a igreja deve se sujeitar às autoridades, às leis estabelecidas. É claro que, olhando para a Bíblia, nós entendemos que isso é possível até que o governo se levante contra Deus. E nessa hora, a igreja então deve tomar parte pelo reino de Deus como embaixadores e dizer: nós, essa parte da lei, nós não vamos cumprir. Nós seguiremos com a nossa missão. Pensar que a transformação de uma sociedade vai acontecer através da política é simplesmente, me perdoem a expressão se algum não concorda comigo, não tem problema em discordar comigo, mas para mim, pensar que a transformação de um país acontece somente pela participação política da igreja é negar a obra e o poder transformador que o Espírito de Deus pode fazer na vida das pessoas. Mais do que criar leis, é a transformação do coração. É a pregação do Evangelho, é a vida de Deus fluindo através da igreja, chegando a outras pessoas, transformando vidas, tendo um encontro com Deus através do arrependimento e a regeneração, e a pessoa sendo santificada, ela começa então a viver de uma maneira digna, e sendo uma sociedade transformada, ela saberá escolher os seus próprios líderes. Mas é claro que é mais fácil votar do que esperar isso, porque um processo de Deus envolve para a igreja oração, envolve compromisso, envolve uma vida santa, envolve a mudança de paradigma dos nossos pensamentos, envolve então pensar que este reino não é deste mundo. Mas eu vou dizer para vocês, vale a pena pensar que a transformação da sociedade acontece através da ação do Espírito de Deus do que pela ação humana. Se fala muito que no Reino Unido existia um problema moral muito sério e os ventos da Revolução Francesa estavam chegando na Inglaterra. A sociedade estava tão ruim que esperavam um levantamento social. E nessa hora Deus levantou 3 homens, os irmãos Wesley e George Whitefield. Eles começaram a pregar o Evangelho. John e Charles Wesley fundaram o movimento metodista naquela época. Foi um movimento de pregação intenso, assim como George Whitefield. George Whitefield era presbiteriano e John Wesley era da igreja anglicana, mas se tornou metodista. Os dois tinham perspectivas teológicas diferentes em muitos aspectos, mas numa coisa eles estavam certos: pregar o evangelho era necessário. Aconteceu um avivamento tão grande na Inglaterra naquela época que bares fecharam, centros noturnos foram fechados e a sociedade entrou num período de paz. Por causa de quê? A pregação do Evangelho. Eu respeito todo aquele que deseja participar da vida política. Nós temos membros da nossa igreja que participam da vida política, ativamente. Mas nenhum deles representa a nossa igreja. Nenhum deles vai representar a primeira igreja batista em Bicas. Aliás, nós como igreja, nós não nos prestamos ao jogo político. Eu quero dizer de uma vez, o posicionamento da primeira igreja batista em Bicas é: nós não vamos permitir que se faça campanha política dentro das nossas instalações.
Todo candidato que quiser participar de um culto da igreja pode, mas não terá o púlpito, nem terá a oportunidade de falar. Ele não poderá estar distribuindo santinhos na porta da igreja ou dentro das instalações da igreja, porque isso é crime eleitoral. Então nós pedimos aos candidatos em Bicas, Guarará, Maripá, Rochedo, nas regiões aqui ao redor, que queiram ganhar voto, podem fazer isso, mas não dentro da nossa igreja. Aos irmãos da igreja, eu quero lembrar que nós, como igreja, somos uma instituição que respeita as opiniões contrárias, as opiniões políticas diversas que nós temos. Então eu peço encarecidamente não compartilhar pensamentos políticos dentro das redes sociais da igreja. Você pode fazer isso na sua rede, com suas pessoas, mas não faça isso dentro da igreja, porque nós não vamos criar do movimento político uma divisão dentro dos nossos membros. Para aqueles que estão se candidatando de outras igrejas e queiram visitar nossa igreja, são aceitos sem problema algum, mas não terão direito de palavra, para evitar uma aproximação política ou dizer que nós apoiamos X, Y ou Z candidato. Não estou dizendo que não seja digno, não estou dizendo que não mereça o voto ou não. Não é uma questão de valor, é uma questão de cuidado. Nós queremos preservar o nome do Senhor. Nós queremos ser uma igreja que aceita qualquer pessoa, mesmo que seja de qualquer partido político. O nosso objetivo é pregar o Evangelho. E como tal, nós zelaremos para que, como igreja, nós preguemos sempre o Evangelho. Aos irmãos que estão em campanha eleitoral, minhas orações, que Deus faça a sua vontade, mas eu quero que, se você for eleito, você governe ou ajude a governar de acordo com as leis, mas nunca dando vantagem para a igreja. Isso é injusto, é antiético, é imoral. Você vai ser representante do povo, sem importar a crença. Mas nós, como igreja, devemos focar naquilo que é básico, a pregação do Evangelho. Como igreja, nunca devemos nos esquecer. O nosso reino não é deste mundo. A nossa vida não é aqui. Como Jesus falou, nós somos de cima. A nossa prioridade é outra. Que Deus abençoe. Tenha uma boa semana. Eu quero que você reflita nisso. Comentários são aceitos, tanto nas redes sociais, pode ser no Facebook, pode ser também no YouTube. Está saindo originalmente no Facebook, mas daqui a pouco esta mensagem sai no YouTube. Amanhã ela vai estar nas redes de podcast, em Spotify e em Deezer. Então, que Deus abençoe. Isto aqui é BLT. Gostou do BLT? Quer comentar, quer compartilhar? Pode fazer isso tranquilamente através das redes sociais, através do YouTube, através do Spotify, através do Deezer, através do Twitter. Mas que você seja abençoado é o nosso principal desejo. Que Deus abençoe, tenha uma boa semana. Isto foi o BLT desta semana, que comecem os jogos. Mas nosso reino não é deste mundo. Que Deus abençoe.